Vocês pediram essa sugestão de vídeo e tudo que vocês pedem eu faço aqui pra vocês. Obrigado, Man of Steel, pela sugestão desse vídeo, perguntando por que o Michael Myers nunca morre. Gente, todos os filmes ele recebe várias pauladas, né? Ele é atirado várias vezes, facada, paulada, tudo no Michael Myers, mas ele continua vivo depois de tudo que ele sofre, né? Por que que isso acontece? Então aqui nesse vídeo vamos fazer algumas teorias ou até mesmo algumas confirmações que os próprios filmes trouxeram. Meu nome é Breno Becalho, sejam bem-vindos ao canal. Então bora quebrar a quarta parede por trás do mito porque o Michael Myers nunca morre. Bora lá! Então, a maneira mais simples de comentar aqui é simplesmente o Moustapha Akkad não permitia que o Michael Myers morresse. Tinha uma cláusula no contrato que não permitia que os diretores aqui do estúdio matassem um personagem, porque o Moustapha Akkad queria mais e mais sequências e queria mais e mais dinheiro ali da franquia e de Michael Myers. Por isso que o Michael Myers nunca morre. Mas óbvio que, né, senão eu vou embora aqui, o vídeo acaba. Mas claro que temos umas explicações dentro da mitologia do cânone dos filmes. E é exatamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês, né? Tirando de lado toda essa questão financeira, dinheiro, blá blá blá, pra falar realmente aqui nos filmes por que que o Michael Myers nunca morre. E aqui, assim, a gente tem praticamente umas 4 linhas do tempo, por exemplo, né? E ali a gente vai analisar um pouquinho cada uma dessas linhas do tempo e explicar por que que o Michael Myers nunca morre, né? E algumas são até mesmo explicadas nos próprios filmes, né? Então, na primeira linha do tempo que a gente tem Halloween de 1978, Halloween 2 de 1981, Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers e Halloween 6, A Última Vingança. Ou The Curse of Michael Myers, né? Que eu acho muito mais chique, A Maldição de Michael Myers. Então, nesses 6 filmes, nessa sextologia ou sextologia? Sextologia, né? Nessa sextologia, então, nesses 6 filmes, mentira, que são 5, né? Porque Halloween 3 não entra aqui. Enfim, gente, vocês entenderam, né? Mas então, nesses 5 filmes, né, de Halloween, é explicado exatamente por que Michael Myers nunca morre. E isso tira completamente a essência, a construção e a mitologia do personagem, né? Mas foi explicado por que ele nunca morre. Primeiro, né? O Michael Myers foi amaldiçoado por um culto pagão, né? Druida. Ou seja, chamado de culto de Thorn. E ali, então, ele é amaldiçoado por esse grupo, né, de pessoas ali desse culto de Thorn, de que ele tem que matar os membros da sua família. E ali, né, como se fosse um ritual mesmo de sacrifício para que os membros, né, desse culto de Thorn consigam imortalidade, consigam várias coisas a partir disso. Enfim. E ali, então, o Michael Myers, ele precisa matar todas as pessoas da sua linhagem. Por isso que ele vai atrás da Laurie, depois ele vai atrás da Jamie. E assim, então, ele precisa matar membros da sua família. E nisso, né, por ele ser amaldiçoado por esse culto de Thorn, ele recebe poderes sobrenaturais, força sobre-humana, imortalidade. Então, exatamente por isso que o Michael não morre. E para acabar com essa maldição, ou ele tem que matar todos os membros da sua família, né, e acabar com a sua linhagem, e ali esse grupo, né, esse culto de Thorn, precisam passar para outra pessoa, né, que é exatamente o que eles iriam fazer em Halloween 6, iriam passar para o filho da Kara Strode, né, essa maldição do culto de Thorn e liberar o Michael Myers. Por isso, então, que o Michael Myers é amaldiçoado, ele sofre lavagem cerebral, ele é controlado por esse culto de Thorn, então. E como ele ganha essa imortalidade, essa força sobre-humana, ele não morre. Então tá simplesmente explicado por que o Michael Myers nunca morre nessa linha do tempo.
Então, nós temos a segunda linha do tempo, que aqui a gente consegue ter algumas pequenas explicações de por que ele não morre. Nessa segunda linha do tempo, então, a gente tem, de novo, né, Halloween 1978, Halloween 2 de 1981 e Halloween H20, Halloween Ressurreição. E aqui, ok, a gente pode ter alguns tipos de explicações, né? Beleza, no Halloween, então, de 1978, Michael Myers é atirado e cai da sacada. E ali em Halloween 2 ele continua matando várias pessoas. É dito, né, pelo Dr. Loomis que o Michael é como se fosse mal encarnado. É como se ele fosse realmente uma simbologia para esse mal, que ele não é humano mais. Então, tem um quezinho de algo mais sobre-humano. Não digo que seja sobrenatural, né? Como a maldição, mas alguma coisa mais sobre-humana em relação ao Michael Myers, já que ele sofre vários tipos de golpes e ele simplesmente não morre. Um dos principais golpes, né, que ele leva, por exemplo, é no final de Halloween 2, né, em que ele pega fogo e ali a Laurie atira nos 2 olhos do Michael. Ok, pode ser explicado que a gente consegue ver os olhos do Michael e os olhos começam a sangrar. Talvez não tenha pegado exatamente os olhos, assim, né? Muitas vezes pode ter pegado um pouco do lado e começou a sangrar do lado e tudo mais. Aí no meio do sangue ele fica meio cego ali, não consegue enxergar. E ele pegou fogo. Ok, né? Há várias vítimas, né, de incêndios que pegam fogo no seu corpo e sobrevivem, né? Claro que tem vários problemas, por exemplo, queimaduras, né, muito fortes, mas conseguem sobreviver, né? Mas aqui nessa linha do tempo não é muito bem explicado o que aconteceu. Mas a gente tem também 20 anos, né? Parece então que talvez o Michael Myers tinha ficado em estado de coma, né? Talvez nesses 20 anos, ou achando que a Laurie tinha morrido, ele começou a investigar, né? Que a Laurie meio que, nesse filme também ela forja sua própria morte. E ali, então, ele tenta investigar se a Laurie tá realmente viva ou não tá viva. Tanto que no início do filme ele vai lá, assalta a casa da Mary Chambers e descobre, né, que Mary Chambers, que não chama Mary Chambers nesse filme. Mas enfim, né. E acaba descobrindo o paradeiro da Laurie. Temos esses 20 anos que se passam, então muita coisa pode realmente ter acontecido nesses 20 anos. Ele pode ter sido recuperado, ele pode ter acabado, por exemplo, num lugar abandonado ali, alguém resgata, salva ele, leva para o hospital, e como ele não é reconhecido, né, não conseguem reconhecer quem ele é, às vezes ele fica internado no hospital por um tempo, sendo cuidado e tudo mais, né, e como eles não conseguiram identificar quem ele realmente é, o Michael Myers foi dado como morto mesmo, né, e ali então, nesses 20 anos, ele acaba meio que recuperando e tudo mais. É meio que, por exemplo, o Michael Myers também naquela linha do tempo antiga, ele fica 10 anos em coma, a gente vê ele cheio de ataduras, né, como se fosse uma múmia mesmo, e que ele ficou 10 anos em coma no hospital, né, então ele estava sendo cuidado ali pelos médicos e tudo mais, coisa que pode ter acontecido também nessa linha do tempo para ele poder sobreviver também, talvez, né. E então se passam 20 anos, muita coisa pode ter acontecido nesses 20 anos, e ali ele retorna então em 1998 atrás da Laurie novamente. E no final do filme a gente acha que ele é morto, né, decapitado, mas a verdade é um paramédico que ele trocou de lugar com o paramédico. Então tá explicado por que o Michael não morre. Aqui nessa linha do tempo parece que o Michael ele tem uma questão meio que sobre-humana, só que ele também tem o seu lado mais humanizado, nem é nada de maldição, não é nada realmente sobrenatural, de espírito, de demônio e afins, é um pouco mais assim, humanizado o Michael Myers, né? Ok, que né, no final ali de Halloween Ressurreição, por exemplo, ele é eletrocutado no final do filme, né? Ele começa também, acho que meio pegar fogo também, tudo mais. E no final ele abre os olhos no necrotério. Mas é um final que não tem continuação. Então assim, não tem continuação, então não tem realmente como saber se o Michael tá vivo ou não tá vivo. Ou talvez é que ele seja simplesmente um susto, né? Final do filme. Por exemplo, lá no filme Sexta-feira 13 de 1980, que a Ellie está lá no barco, né? E ali o Jason pula nela e pega ela, né? Aquilo é uma alucinação dela. Então, assim,
Pode ter sido realmente o efeito ali, né, de suspense no final, mas como a gente não tem continuação dessa história, tudo pode ter acontecido. Talvez o Michael tenha realmente morrido lá no final de Halloween Ressurreição. Ah, mas Breno, ele abriu os olhos. Não sei, gente, não tem aquela questão dos espasmos pós-mortem, né, que a pessoa, ela meio que, tipo, a mão mesmo, né? A mão mexe, o pé mexe, às vezes o olho abre, enfim, não sei. Mas como realmente a gente não tem uma continuação dessa linha do tempo, talvez o Michael Myers tenha realmente morrido nessa época, tenha morrido no final do filme, né? Enfim, não sabemos realmente o que aconteceu ali. Então, talvez temos algumas poucas explicações sobre o que aconteceu aqui nessa linha do tempo, né? Na terceira linha do tempo, então, se a gente colocar essa linha do tempo, mas não é, uma linha do tempo alternativa, né? Que são os dois filmes do Rob Zombie, né? Que é o remake Halloween em 2007 e o Halloween 2 em 2009. E que aqui é bastante interessante a gente notar que o Michael Myers morre sim, e uma morte definitiva. Na versão do diretor de Rob Zombie de Halloween 2, temos a morte de Michael Myers confirmada, né? Então, assim, essa versão do diretor de Rob Zombie é considerada como uma versão mais oficial do filme, porque na versão que a gente tem nos cinemas, que foi lançada nos cinemas, o Michael não morre, né, que daria, obviamente, abertura para novas sequências. Mas como essa versão do diretor de Rob Zombie meio que foi considerada, né, canonizada como a versão oficial e o Michael Myers morre, então é uma coisa bem mais definitiva também. E como não temos uma continuação dessa história para reverter essa morte, então o Michael Myers realmente morre nesse filme, né? Essa linha do tempo. Aí, então, a gente meio que cai nessa linha do tempo número 4 que a gente está vivendo atualmente, que é o Halloween de 1978, Halloween 2018, Halloween Kills, terminando com Halloween Ends. E aqui, pessoal, fiquem ligados que a partir daqui vai ter alguns spoilers de Halloween Ends, beleza? Então, assim, aqui a gente vai ter alguns spoilers bem pesadinhos mesmo, tá bom? Então, aqui a gente pode começar a analisar mais realmente o Michael Myers como uma força do mal, como a encarnação do mal, como ele realmente é demonstrado nesses novos filmes. Porque eles reverteram, eles quebraram aquela questão de que Michael Myers vai atrás da sua família, né? Principalmente da sua irmã, a Laurie. Então, tirando essa motivação, né? O Michael Myers volta a um estado de puro mal, de mal encarnado, exatamente como John Carpenter queria que tivesse sido desde o princípio, né? Ele se arrepende até hoje de ter criado essa história da irmã no Halloween. Então, assim, aqui reverteram essa história. E realmente que o Michael é considerado como se fosse uma encarnação do mal, que traz o pior nas pessoas. Tanto que a gente pode ver em Halloween Kills, por exemplo, que a cidade está completamente caótica. O Michael é um simbolismo do caos, né, do medo, do trauma que as pessoas sofrem. O trauma, né, que o Michael deixou na Laurie, por exemplo, em Halloween 2018, e como isso causou consequências seríssimas, né, seríssimas mesmo. Tanto que o Dr. Sartain leva o Michael até em direção a Laurie, e ali então o pai da Alison acaba morrendo. Então temos várias circunstâncias, várias consequências desse trauma. A Laurie perdeu a filha dela, né, a Laurie ficou extremamente traumatizada, enfim, paranoica. Então, assim, temos então essa questão de como o Michael, né, ele é um símbolo que causa caos, que causa medo, que causa morte, que causa paranoia, que causa histeria. Mesmo ele não estando presente ali na cena, ele consegue causar isso nas pessoas. Então ele é realmente como se fosse um simbolismo do mal. O mal dentro dele, né? Que ele tem o mal dentro dele, porque ele mata as pessoas sem motivo nenhum. Não sabemos o motivo e talvez nunca saberemos o motivo nessa nova linha do tempo, por que o Michael faz o que faz. Mas não somente o mal dentro dele, mal interno
interno, mas ele também representa o mal externo, o mal da sociedade. Principalmente aquela questão do efeito manada em Halloween Kills, que todo mundo odeia aquela cena do hospital, mas aquela cena simplesmente é primordial para a gente entender como o Michael afeta as pessoas, mesmo as pessoas com que ele nunca teve contato na vida, né? Além do trauma que ele deixou nos sobreviventes, a Marion, a Lindsay, o Tommy, o Brackett, né, que a gente vê esses sobreviventes, a Marion, já falei a Marion, né? O Lonnie também ali. Então, assim, a gente consegue ver até mesmo a Allison também, né, como sobrevivente, a Karen. Então a gente consegue ver como o Michael, ele traz o pior nas pessoas. Ele é um monstro, mas que ele acaba criando monstros. E que nessa caçada, né, as bruxas de Halloween Kills, por exemplo, né, que todo mundo tá caçando Michael, eles estão caçando monstro, mas eles acabam se tornando os próprios monstros, porque eles querem fazer isso a qualquer custo e ali eles não se importam, principalmente por aquele paciente, né, de Smith's Grove, que não era o Michael, todo mundo achava que era o Michael, e ele acabou pulando a janela por causa da pressão da população. Ou seja, a população matou uma pessoa, né? O Michael matou mais de 50 pessoas, mas a população também indiretamente matou uma pessoa, acabou com a vida de uma pessoa, né? Simplesmente por causa desse efeito manada, por causa do terror, por causa do trauma que isso traz, né? Então, uma coisa que a Laurie fala, né, que nesse filme, por exemplo, Halloween Kills também, que quanto mais o Michael mata, mais ele transcende, ou seja, o medo das pessoas, o ataque, a raiva, a ira das pessoas pode ser tipo um combustível para deixar o Michael Myers cada vez mais forte. Quanto mais temos medo do bicho-papão, mais o bicho-papão fica forte. Quanto mais tentamos atacar o bicho-papão, mais o bicho-papão fica forte. Então aqui o Michael Myers nessa nova linha do tempo é simplesmente essa simbologia do mal encarnado. Não somente o mal encarnado dentro dele, mas o mal também presente em toda a sociedade e como aquilo causa sérias consequências para várias pessoas e como o mal desencadeia o outro. E uma coisa que a gente vai ver também isso em Halloween Ends. Halloween Ends também vai ter essas consequências, porque o Corey também vai ser meio que possuído por esse mal. Ou seja, o mal pode morrer, mas outro vai renascer. O mal nunca acaba. O mal está sempre presente em qualquer lugar, em qualquer sociedade. O que a gente tem que fazer é saber lidar com ele, né? Não dar combustível para ele, né? E é exatamente isso que a Laurie vai tentar fazer no início de Halloween Ends. Ela não quer mais colocar combustível no seu trauma, né? Nas suas paranoias, nos seus medos, né? Então ela quer seguir em frente. Então isso é um grande embate que vai ter entre a Laurie e a própria Allison, né? Porque a Allison também tá querendo seguir em frente. E quando a Laurie começa a colocar combustível, a Allison não quer esse combustível, né? E ali a gente tem, então tem a criação também do próprio Corey, né? Que o próprio Corey também vai, como eu disse, ser possuído pelo Michael. Então o Michael ainda consegue afetar as pessoas ao seu redor. Ele pode criar outros maus, né? Não questão de mal de possuir, de espírito, de entidade, afins. Não, mas realmente uma simbologia, algo mais simbólico, né? E por que que o Michael Myers não morre? Porque ele é exatamente isso que eu falei tudo pra vocês. Ele recebe várias e várias pauladas em Halloween Kills. Várias, né? Mas ele também tem o seu lado humano, se vocês não lembram. Depois que ele perde os dedos em Halloween 2018, ele é ferido em Halloween 2018, ele vai para a vizinha da Laurie e ali ele rouba kits médicos para ele cuidar de si. Vocês lembram dessa parte? Então, ele também tem o seu lado humano, né? Ele também tem esse lado. Mas no final, justamente isso, é um simbolismo, né? Ele foi atacado por uma multidão e ali a multidão meio que virou o próprio Michael, né? A multidão meio que foi possuído por esse mal do Michael, que ele consegue meio que atingir as pessoas. E ali então,
né, o Michael conseguiu ficar forte, se fortalecer com isso e ali matar todo mundo. Então, assim, ele com certeza é o simbolismo do mal encarnado, como eu disse, né? O mal interno e o mal externo, o paradigma do horror, que até mesmo o próprio John Carpenter já comentou sobre isso, né? Então, tem essa questão do simbolismo, mas o Halloween Ends, então, spoiler gigantesco agora, pessoal. O Halloween Ends vai tratar, então, com a questão de superação do trauma, de renascimento, esperança. Então, sim, Halloween Ends vai ter o fim de Michael. Michael Myers vai morrer, sim. A Laurie vai matar o Michael Myers em Halloween Ends. Não sei o que eu tô dizendo, né? Além de, óbvio que eu tô dizendo isso, mas de todos os vazamentos de pessoas que até mesmo já assistiram o filme, já falaram que o Michael Myers morre sim. Então, é aquela questão, né? O mal nunca morre. Michael Myers pode morrer junto com o mal dele, mas o mal que ele deixou na sociedade, os traumas que ele deixou em Haddonfield, que ele deixou nas pessoas, que ele deixou nos sobreviventes, nas famílias das vítimas, sempre vai existir. O trauma da Laurie, o trauma da Allison, tudo que elas viveram não vai deixar de existir por causa disso. Mas sim, elas vão tentar reparar e assim não dar mais combustível para esse mal e sim simplesmente seguir em frente com as suas vidas. E o Corey também vai morrer nesse filme, né? Então, assim, é exatamente isso, esse significado, né? Esse simbolismo que a gente tem muito nesses novos filmes de Halloween. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado direitinho aqui pra vocês, porque, assim, minhas teorias, né, minhas concepções, minhas análises, de tudo, né, que eu posso falar aqui pra vocês, que eu assisti os filmes e tudo mais, é sobre isso. Se vocês concordam ou não concordam, comentem aqui embaixo, né, pra gente poder conversar, debater. E deem o seu like se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, que Halloween Ends está chegando aí, a pré-venda dos ingressos já começaram, então bora que o filme está quase entre nós e temos ainda muita coisa pela frente aí, e também temos os reviews, né, dos 3 filmes de Halloween antes de Halloween Ends, além do próprio review de Halloween Ends também. E ativa o sininho para vocês não perderem esses conteúdos ótimos que vão vir pela frente no canal. Muito obrigada, pessoal. Então, até os próximos vídeos.